Então a ideia de uma Jam Monster, ela surge pensando no que acontece quando ficamos muito tempo juntos, improvisando, experimentando. Essa é uma parte bem legal, né? Que é a parte do começo, que já é um tipo de... Foi tudo uma conversa. Como é que a gente limpa o chão na diagonal, empurra pra cá, vem pra ali. Então a partir dali já tinha, eu faço isso, eu faço assim. A gente já vê diferentes maneiras que os hábitos nos afetam. Diferentes maneiras que uma pessoa faz algo de uma maneira e de outra. E o monstro tem um pouco a ver com isso, né? Aqui nesse comecinho eu tô dando exercícios iniciais de chegada no espaço, de compreensão de grupo, de compreensão de si mesma, né? De propriocepção, enfim. E como a gente está hoje. E sempre é uma pergunta muito boa de se fazer, né? A gente nem sempre faz, que é como a gente está hoje. Hoje, né? Como eu tô hoje, como você tá hoje. E aqui é o círculo do consentimento, né? E tem é um material bem legal, essa é a evolução da cultura do consentimento, também é um material interessante, que eu costumo deixar sempre na porta ali das jams que eu organizo. E, enfim, então aqui a gente está chegando, fazendo essa chegada, cada um fazendo a sua chegada do seu jeito, mas estando todo mundo chegando juntos, de algum modo. É uma chegada individual, mas é uma chegada grupal ao mesmo tempo, né? O que você traz no seu corpo, o que é o seu corpo, né? O que é a sua consciência, corpo, o seu corpo, consciência, né? Então, essas separações que a gente às vezes faz, né? E às vezes são úteis no sentido didático do termo, né? Do que é o corpo, do que é consciência, do que é mente, são conceitos, né? Que ao longo da história filosófica e conceitual tiveram importantes desdobramentos, mas ao mesmo tempo também importantes e complicados problemas, né? E, e para mim é essa uma pergunta, né? Então como que o corpo, a gente mover o corpo, a gente está movendo a nossa consciência, porque a nossa consciência é corpo. Então óbvio que o cérebro, né, ele tem um papel muito importante de organização de informação sensorial, mas a informação sensorial ela não é, digamos, experienciada, né, só no cérebro. Na verdade, isso já seria um debate para muita coisa, né? Onde é que é experienciada a experiência, né? Onde é que é vivida a experiência, onde é que a gente experiencia, né? Claro que precisa ter nós, enquanto humanos, né, usamos, né, dessa nossa ferramenta evolutiva, que é o cérebro, e de que modo que isso nos ajuda a estar compreendendo internamente, né, interocepção, e nos compreendendo no espaço, né, essa própria percepção, e compreendendo as outras pessoas. Mas a dor, né, a gente não sente a dor. A minha dor no meu punho não é no meu cérebro, não dói a minha cabeça quando eu tenho uma dor no punho, por mais que a dor no punho me diga que eu tenho uma dor no punho, né, ou pelo menos cria-se um mapa mental da dor no punho a partir no meu cérebro, né, nesse espaço. Mas eu sinto no punho, né, porque tá lá, as terminações nervosas, né, as terminações de sensibilidade estão lá. Então o corpo, nesse sentido, ele é a consciência também, né? Então a gente às vezes dá essa importância muito grande pro cérebro, mas na verdade se tivesse só o cérebro, não tivesse nada chegando, não teria nada também, né? Então, enfim, às vezes as pessoas falam, né, se vai cortando os membros ou tirando o que não é essencial e sobra essa figura um pouco deformada ou monstruosa ou atípica, né, que se poderia criar.
E, e, e aí, então quer dizer que o cérebro é mais importante, né? Mas não também, porque se tirar tudo, o cérebro não tem informação, não tem o que chega também, né? Enfim, e é nesse lugar, né, de corpo estranho ou corpo monstruoso, ou que seria esse corpo, né, que a gente pode pensar, né, nesse conceito, para mim, de dia monstra também. Então a gente percebe que pessoas fazendo diferentes chegadas aqui, né? Apareceu ali atrás também um material muito curioso da Marina Abramovic, né? Então várias pessoas foram trazendo vários estímulos, né? Porque essa, além de tudo, foi a primeira edição, né, da Dia Monstra e foi uma versão artística. Mas eu vou explicar melhor o que e como foi isso, né? Mas aí já tem algo para a gente pensar também, né? O que foi essa versão de intervenções artísticas, né? Foi a proposta, né, que eu trouxe. E então é interessante isso também, o que estamos fazendo, né? Aqui, todo mundo ali no chão, né? Então eu imagino, isso aqui foram alguns livros, né, que eu trouxe, outras pessoas também. Então eu fico imaginando isso, né? Alguém olhando para isso e como isso se dá, como é que se constrói isso, o que é isso, o que é essa conversa, né? E o que é o contato, improvisação, né? Então a ideia um pouco desse documentário, mini documentário, é falar um pouquinho especificamente da Dia Monstra, mas também usar isso como um pretexto, né? Como um texto. Para refletir um pouco sobre a prática, né? E é importante, eu acho bom falar Rio das Imagens aqui, que é gostoso ver, né, esse local observar e sentir o que as pessoas estão sentindo, pelo menos projetar essa sensação a partir do que você já experienciou, que você projeta, que as pessoas estão experienciando a partir de algo semelhante que você fez no passado, né? Essas habilidades nossas empáticas de olhar para algo e sentir. Então é isso, né? A ideia foi... Essas imagens não foram feitas pensando num documentário. Eu não pensei no documentário antes, né? Mas documentário no sentido de documental, é algo histórico que aconteceu. e foi então 10 horas de duração, né? Então, são bem poucas imagens nesse sentido, né? E não representativas, né? Então, a gente vai ter uns 45 minutos aqui, então de 10 horas. Mas é algo aí, né? Assim é a vida também. E óbvio, eu tô trazendo também, óbvio, a minha perspectiva aqui. E como isso é o meu olhar, né? Aqui. Óbvio que às vezes eu vou falar o que eu escutei, como eu enxergo a partir da minha experiência como professor, né, como praticante também. Mas esse local também de organizador, de professor, de vendo outras pessoas reverberando essas informações nos corpos durante anos, né? Assim. E para mim já é interessante pensar, né, sobre como a memória, né, ela se afeta ao longo do tempo e do espaço e de outras afetações, né? E então, de algum modo, espero que essas palavras sejam de interesse e contribuam para algumas pessoas. E é isso. Então, um conceito, né? O conceito da Dia Monstra, né? Uma Dia Monstra, uma monstra no sentido de longa duração. E ela vem com uma vontade minha muito grande de dançar por muito tempo e experimentar isso. E né, já tive experiências de jams maiores em outros lugares. Né? Me marcou muito uma no Chile, que o pessoal chamou de... no Encontro Internacional de Chile, que o pessoal... não sei se foi a primeira vez que eles chamavam assim, eu imagino que não, ou não sei, poderia ter sido. Mas chamaram de pijama, né? De pijama e pijama, que era uma
Era uma jhana que começava por volta das 10 da noite até as 10 da manhã, uma coisa assim. Então era varando a noite, assim. E eu lembro que era muito interessante, né? Porque isso, algumas pessoas, por ser à noite, também transitava nesse estrado de sono, acordar. Aqui tem um pé, né? Que é muito legal nessa imagem, né? Os detalhes do pé, como é que a gente se apoia. Enfim. E como a gente transita, às vezes no estado de vigília e no estado de sono, né? Tem, inclusive, pessoas que fazem esse trabalho, né? De se adormecer e acordar, né? Então é uma pesquisa também dentro do contato e improvisação. Porque o sono, né? O antes do sono e o depois, o despertar também tem essa camada com diferentes aspectos, o antes do sonho e o depois, né? O despertar, que já se passou por um sonho. Tem um lugar aí de menos vigília no sentido de uma menor um menor estado de alerta e um menor estado de julgamento, às vezes, né? Então se mistura um pouco a realidade com o sonho e o sonho é um tipo, né, de realidade também, é uma realidade em que talvez a gente se permita mais deixar coisas obscuras e monstruosas surgirem, ou não tão bonitas, ou não tão padrões surgirem, né? E, enfim, então esse conceito de Dia Monstra vem com essa vontade de ter um espaço-tempo de pesquisa, em improvisação, em dança e em intervenções artísticas, tendo a linguagem de contato e improvisação como sustentadora, né, digamos, desse evento, dessa prática. E então por que Monstra, né? Então ela é monstra pela dimensão temporal estendida que conduz, a meu ver, um estado alterado de consciência, um mergulho aprofundado na prática. Ela é monstra por propor um questionar-se estético individual sobre o que é habitual, sobre o que é comum, sobre o estranho, desviante. Lindo os dois sorrindo aqui, brincando. O fora do padrão, desconfigurado, né? Quem eu sou enquanto ser? Quem são os monstros atuais? Quem são os seres incompreensíveis e incompreendidos em nós e nos outros, né? Como é que a gente brinca, né? E tantas coisas, né, que você poderia falar sobre isso, tudo que eu tô trazendo. E para mim mostra também por algumas referências, né? E uma das referências é Eu Sou o Monstro que Vos Fala, né, do Paul Preciado. E que dentre inúmeras instigações, né, ele traz a questão do abolir o terror de ser anormal. Recusar qualquer simplificação, né? E entender que a fabricação, né, digamos assim, a fabricação do normal não é nem mais nem menos fabricada do que a fabricação do anormal. Né? Então, ele traz esse local de uma posição de insubmissão epistemológica. Né? Então, esse local de não vou me submeter a somente uma epistemologia e principalmente essa epistemologia que está sendo trazida aqui como se fosse natural, como se não fosse também fabricada. O mito do natural, né, que aparece. E isso, né, então tem até um termo atual também que as pessoas usam, né, que a partir disso do epistemologia, né, que epistemicídio, né, e epistemológicos, isso não é claro para todo mundo, né, esse local da epistemologia é o estudo do conhecer, de como conhecemos, e de diferentes maneiras de conhecer, diferentes maneiras de organizar o conhecimento. E às vezes acontece um epistemicídio, ou seja, se mata, né, ao colonizar, ou de diferentes maneiras, o sentido do colonizar. Uma maneira de conhecer o mundo, que elas estão pintando aí, né, desenhando. Essa desenhança, né? E então, diferentes maneiras de estar conhecendo o mundo, de estar explorando o mundo com essas outras pessoas, né? Então, esse livro do Paul Preciado escreveu tantos outros livros, né? E nesse livro traz essa questão de
de quem é esse monstro, o porquê é um monstro, né? Esse algo, esse alguém que é tratado como algo, como um corpo aí, né? Que talvez não deveria existir porque não tem nome para ele, então é um monstro, né? Até em termos de identidade mesmo, né? Em documento mesmo, né? Afirmando a existência de corpos estranhos, né? Desviantes. E uma outra referência, não sei se mais simples, mas pelo menos mais pop, talvez mais conhecida ou não, que é o My Little Monsters, né? Que a Lady Gaga fala, né? Dos fãs dela lá, são My Little Monsters, né? São os meus pequenos monstros, meus monstrinhos, né? Porque isso são os misfits, são aqueles que estão desajustados, não adequados, né? Então o desviante, o não normal, que sai da regra. E é isso, né? As pessoas cada vez mais estão querendo se questionar disso, estão se questionando disso, estão se perdendo nisso também. É um lugar de perda um pouco desesperador, né? De crise existencial também, né? Estamos em crises de certezas, né? No pós-moderno há um tempo. Isso é muito desafiante, né? Para a vida. E uma outra referência, na verdade, falando de moderno e pós-moderno, é o monstro de Frankenstein, né? E esse livro, né, que tem uma história muito interessante de como é que ele foi feito, né? Assim, dessa mulher que escreveu. Foi um desafio, foi como se fosse uma competição entre amigos, enfim, tem toda uma história bem curiosa. Mas bom. E na verdade, então, e a gente fala, o Frankenstein, né? Mas o Frankenstein não é o monstro, na verdade, né? O Frankenstein é o doutor, né? Porque ele chama Doutor Frankenstein. Então era um Doutor Frankenstein que ele tenta criar um monstro, né? E que monstro é esse que ele tenta criar, né? Então, e o título original, isso é muito curioso, o título original é Frankenstein ou o Prometeu Moderno. E a história conta é um monstro criado por um doutor cientista, né? Então esse local de uma ciência avançando a tecnologia pela tecnologia, sem se perguntar no custo emocional e humano, criando criaturas e depois se assustando com elas. Então a modernidade, né, o capitalismo criando seres que às vezes se amassam, se deformam, né? E seres às vezes depois irreconhecíveis, né? Então esse local do moderno, né, da modernidade, que é um mundo com técnicas incríveis e inimagináveis, e aí nós nos surpreendemos pelas consequências horrendas, estranhas e fora, né, daquilo que não quer aceitar, né, ou de se amassar esse ser humano, né, até um ponto irreconhecível, e o que era reconhecível antes também, né. Então, esse local de criamos a nós mesmos enquanto os monstros. E aí não aceitamos esses monstros. E queremos uma perfeição que nunca existiu, né? Então isso, para mim, é muito interessante dessa história, né? Então esse monstro, que em tese era a perfeição, a busca de talvez de uma perfeição, ou talvez não necessariamente a busca da perfeição, ou da junção de vários corpos e que a perfeição no sentido de agora o auge da ciência enquanto poderes divinos e de poder absoluto de querer conseguir criar tudo, inclusive a vida. Mas isso é monstruoso. O caminho para a perfeição é monstruoso. Ela vai criando, quanto mais se aperta, quanto mais se engana da perfeição, mais as monstruosidades aparecem, porque fica mais evidente que a perfeição não existe. E as monstruosidades mostram que não, nós estamos aqui. E nós existimos também. Então é muito curioso, então, porque esse monstro criado, então, agora voltando para a história, né, que é o monstro do Frankenstein, né, a gente chama, né,
o monstro criado pelo Dr. Frankenstein, ele se rebela, né? Então ele se rebela e ele começa a ir contra esse Dr. Frankenstein, né? Até matando algumas pessoas próximas, né? E ameaçando de morte outras, né? Assim, enfim. E aí depois ele some, né? Esse monstro. E o doutor passa a vida inteira, então, procurando essa criatura. Mas ele não consegue destruí-la, né? E é muito curioso. E as últimas palavras, né, desse doutor são para procurar felicidade na tranquilidade e evitar a ambição. E é um pouco isso, no sentido de o preceito da modernidade é sempre crescer mais, e nunca estar contente, nunca estar tranquilo, e sempre o ambicioso do mais e do mais. E nisso vão surgindo a barbárie. Então a monstruosidade está aí também para mostrar o estranho, para reafirmar o estranho também, né? E para reclamar, né, no sentido de trazer de volta, né, no sentido de também afirmar o estranho e o monstro, né, que somos. E que aí está, e que não tem como negar, porque chegamos aqui enquanto humanidade. O que fazemos com isso? Então aceitar o monstro não para somente afirmar o estranho pelo estranho, dizer nós somos monstros, é isso aí, o monstro no sentido de monstro de irresponsabilidade, ou de uma monstruosidade de sem controle, ordem, caos, mas para afirmar que também somos isso. Uma forma, não forma, porque não existe algo que não exista forma. Existem formas mais ou menos reconhecíveis ou validadas socialmente, culturalmente, né? Mas dizer que existem outras formas, existem outras maneiras. E entender que aceitar isso, aceitar o humano no humano, é aceitar também as nossas... Para não falar num clichê, né, de sombras e luz, porque isso também é... Mas óbvio, é um clichê que é interessante enquanto imagem, né, ali. Mas nos aceitarmos enquanto seres que estão vivendo, com toda sua característica animalesca também. Somos animais, somos natureza. Não somos uma perfeição para além da natureza que venha controlar ela completamente destacada do divino e do superior, racional. Somos natureza em sua potência também. E aceitar essa natureza animalesca para entender também como acessar isso e as potências disso. Mas, claro, para não nos limitarmos nisso, né? E o que conseguimos construir a partir disso, sem nos exigir a perfeição e o estar crescendo mais, seja economicamente, seja sempre espiritualmente, de melhor, 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 melhor e sempre a perfeição. Nos enxergarmos enquanto seres morais e que estão brincando, tentando fazer o melhor e tá sim tentando melhorar nesse sentido e crescer, mas também tendo uma calma nisso, entendendo que somos seres complexos, né? Somos seres complexos. E às vezes ao esconder a monstruosidade, a hora que vê um monstro, a gente quer cancelar esse monstro, falar que esse monstro não existe, ou falar que o estranho não deve, não merece viver. Então, a gente pode pensar nos monstros não somente como um lugar, são monstros, são diferentes, legal. Que agora às vezes é legal ser diferente também. Mas na parte dos monstros da violência, dos monstros que se cria, que também está aí e faz parte, como conviver com isso.
várias conversas. Então, pro contato e improvisação, para mim, tem esse lugar também da... E como eu aceito esse corpo que vem, como eu aceito esse corpo estranho que vem, como ter uma conversa de escuta sutil, de escuta de, ok, aqui é meu peso, aqui eu tô ali, a gente vai pra cá, aqui eu tô te escutando, ali tem uma outra pessoa, opa, vamos tomar cuidado e tal. Então, como é esse lugar também de se respeitar, de se escutar, de se reconhecer enquanto autonomia de um e de outro, mas também de ousar, de brincar, de... enfim, de estar indo pro não conhecido. Um local 100% seguro, 100% previsível é não somente chato, mas é morto. A perfeição é controlada, a perfeição é matemática, a perfeição é super 100% clara. A ideia, né, da perfeição. Então aceitar também o que não é claro, o que é torto, o que é monstro, o que é contorcido. E eu digo isso nos corpos do contato e improvisação também. O torto. Aí tem uma performance, né? Passou rápido a placa ali, mas é isso, as forças da fragilidade. Então essa já tá no meio da performance, que é esses barbantes que vão se somando, né? São barbantes que vão criando uma tensão. A gente se reconhece, a gente tensiona de lá, tensiona de cá. Essa tensão acumula e vai acumulando nas tensões das relações. E em algum momento isso arrebenta. E a gente tenta de novo. Acumula. Aceitando essa fragilidade. Tentando ver o que a gente faz com essa natureza dela, com essa estrutura dela. Será que vai ser um ponto que a gente consegue organizar a nossa fragilidade de um jeito forte? Será que a gente consegue compreender as nossas incompreensões e aceitar elas? Então, o contato e improvisação, né, pensado enquanto... Tem diferentes maneiras de definir, né, mas pensar enquanto uma prática relacional consensual, onde duas ou mais pessoas interagem em contato físico, sem se apegar a uma intenção pré-definida. Né, então... E talvez desenvolver esse, né, um estado de consciência mais expandido, né, trazendo essa maior percepção para si mesmo e para o outro. Então a gente está se deslocando, né, a gente vai se deslocando pelo espaço-tempo por meio desses diferentes tipos de qualidades, né, de toques, pressão, tração, peso, deslizamento, rolamento, giros e paus, enfim. E é isso, né? Durante a prática a gente pode acessar lugares de meditação, de jogos, de composição cênica, de artes marciais, de dança, de massagem, de lutas animalescas, enfim, de composições teatrais. Aqui especificamente, nessa adiante, tinha essa perspectiva das intervenções artísticas, né? Então, como a gente se organiza num caos? Como que a gente se organiza nesse caos? E é especificamente isso, né? Então aqui o contato e improvisação a gente poderia estar numa aula, né? Mas aqui a gente está numa jam, então uma jam de contato e improvisação, né? Numa sessão onde praticantes interagem não verbalmente, pelo menos não verbalmente no sentido social do termo, pode ser algumas expressões verbais, né? Então não existindo propriamente numa jam, né? No momento da jam, pode ser que antes da estrutura, né? Mas no momento da jam não tem propriamente um professor ou responsável que está conduzindo o grupo para fazer aquela atividade específica. E cada um vai experimentando e pesquisando de uma maneira livre, improvisada e consensual, né? Mas como é que é isso, né? Como esse bando de animais, de grupos, desse grupo humano, cada um é responsável pela própria segurança dos outros e do espaço ao redor. Aí tem uma possível grande conversa sobre teoria do risco e como a gente
arrisque como a gente ousa, né? Aqui. Então foi isso, né? Essa estrutura dessa Jam Monster foi muito interessante, né? Porque a cada 1 hora de Jam era aberto um espaço de 10 minutos para alguma intervenção artística, que pode ou não ocorrer. Né? Então tinha um sinal sonoro e a pessoa sabia que, bom, a partir daqui, as pessoas sabiam, eu tenho 10 minutos para fazer uma intervenção minha que eu já planejei de casa há meses, ou pá, que me veio agora de inspiração. Tem gente que já trouxe materiais, né, cartolina, tal, etc. Tem roupa, enfim, equipamentos. Outras pessoas pegaram a cadeira do espaço, tal, enfim. Então, a cada 1 hora de Jam era aberto um espaço de 10 minutos. Né? Podia passar um pouco mais, né? Pode ser menos. Poderia ter mais de uma intervenção ao mesmo tempo. E depois desses 10 minutos, mais ou menos, né? Silêncio. Né? E poderia ser que não tivesse uma intervenção nesses 10 minutos também. É a possibilidade de uma intervenção. Então é isso, a gente teve essas intervenções ao longo do evento, né? E algo curioso também, que a Jam Monster ela não para assistir as intervenções, é o que é. E assim é a vida, então o contato ele tenta brincar um pouco de como trazer ferramentas a partir do corpo que possam ajudar no emocional, né? Não que esse é o objetivo do contato, mas eu digo que isso pode surgir, né, enquanto reflexão, enquanto pesquisa na prática do contato. Né? E como a gente narra e interpreta o que estamos fazendo. Né? E ao narrar e ao dar vocabulário, isso muda. Né? Falar sobre a prática muda a prática. Né? E é isso, e a intervenção artística podia ser de qualquer maneira, né, assim, né, e, né, tem alguém, o João aqui tá tocando, né, e tinha pessoas que declamavam poesias, e tinham pessoas que faziam performances físicas, danças, né, outras faziam, enfim, desenhos, né, então tinham várias possibilidades. E esse espaço onde foi feito também, né, é o Tango Baires, então um espaço parceiro aí de muitos anos. E de tango mesmo, né, de Buenos Aires, Tango Baires. E o Omar trabalha com arte, com dança há décadas na cidade de São Paulo. É um ponto de referência, né? E é engraçado isso, né? Então a gente viu a noite, né? O dia passar, chegando à noite. Em determinado momento as pessoas se perguntaram, nossa, será que é possível dançar por muito tempo? Né? Como é que as pessoas conseguem dançar por muito tempo, né? Assim, né? 10 horas. E conversando com a Ravi, a professora chilena, ela fez essa pergunta também. Como é que conseguimos não dançar por tanto tempo? Como é que conseguimos passar sem dançar por 8, 10 horas? Né? Como é que a gente consegue não dançar em 8, 10 horas? Será que realmente conseguimos? Às vezes sim. E isso é uma grande pergunta. Né? Essa jornada de trabalho de 8 horas, né? Então assim... como é que deixamos de nos mover por tanto tempo? A pergunta é diferente. Então, esse lugar, né, é como a gente sair desse padrão de movimento, de padrão de possibilidade de movimento, né? Aqui o pessoal olhando, né, observando a Jam, que é muito importante também, né? Esse lugar da gente, como você sustenta o espaço dando o seu olhar também. Então, como a gente sai dos nossos padrões, justamente nos colocando em situações inusitadas, né? Então, é aquela velha coisa, né? Nós estamos cada vez mais sendo especialistas em nos distrairmos, né? Nas redes sociais e na vida e com hiperestímulos. Se a gente faz muito, se a gente se distrai o tempo inteiro, a gente fica especialista em se distrair. E se a gente
pratica trazer presença bastante, né? Que é isso, é um convite de trazer uma presença, né? A Lívia aqui se maquiando, né? Então tem uma presença muito interessante, né? Então a cor muda o rosto, muda como eu me enxergo. Quem é esse ser que começa a surgir a partir de uma cor diferente, a partir de um arrumar o cabelo diferente, né? Então tudo isso, né, de trazer uma presença a quem eu sou, como esse corpo se coloca no espaço, como eu estou em relação com outras pessoas, e exercitar a presença é ficar mais especialista em exercitar a presença. e essa é uma das chamadas, né? Então, no resto do espaço, do resto do momento, não tinha música, né? Para mim isso é uma grande questão, sempre foi, né, assim, de não colocar música nas diante de contato e improvisação, não que seja um pecado, né, mortal, também é muito, justamente por ser muito potente a música, né, ter pelo menos um espaço de não música é muito potente para a gente não depender tanto de estímulos externos, para a gente fabricar a própria realidade, a gente encontrar a diversão, entre aspas, no nada, no não fazer, deixar a coisa crescer, sentir o ritmo que já está nesses corpos, né? E tem uma grande potência isso também. Como 10 horas sem música e dançando e movendo, a gente vai se entediar? Se a gente se entediar é porque nós somos entediantes. E isso pode ser uma descoberta frustrante, desafiadora, mas é uma descoberta importante, nossa. Eu sou um entediante. Né? Então, assim, como se o meu movimento, se a minha dança está me entediando, é eu que estou. Eu sou entediante. Né? Então, como que eu fico curioso em relação a mim mesmo? Como eu estimulo a mim mesmo? E como eu, na verdade, estou aberto para as pessoas. Tem muita coisa. Como eu observo, às vezes, né, ali, né, num detalhe de de respiração, né? Tem muita coisa acontecendo aqui. Se eu paro para olhar, tem... Uau, a mão abriu, é muito louco, minha respiração abriu junto, sabe assim? Se eu estou presente para observar de fato, tem muita coisa acontecendo no mundo. O que te inspira, né? Essa é a pergunta dessa performance. A Dani foi andando ali e lendo. Aí algumas pessoas tinham escrito um monte de coisas aí ao longo da jam e ela foi lendo. Então, o que te inspira? O que te move? Né? Então, e pode ser inúmeras coisas externas, isso também nos inspira e move, é muito potente também, né? O que é externo, do que é interno também, né? Um grande debate. Mas, a partir do nada, o que se cria? Rapidamente, nada, porque nada se cria do nada. Então, o nada é um conceito. Então, sempre tem algo aí. Então, como olhar porque já está aí? Como fazer uma edição? Como ver o invisível? Porque a gente consegue ver o invisível. Porque o invisível é fabricado também. As pessoas são invisibilizadas. Nós invisibilizamos alguns aspectos das nossas personalidades. Eu digo nossas personalidades também. Dos nossos eus, né? Enquanto imagem poética. Então, de que maneira que nós, vou trazer um conceito de um professor também, né? Nós, do Hugo, como nós nos ajudamos a nos desabituarmos compartilhadamente? Isso é uma grande pergunta, uma grande pesquisa, né? E isso para mim vem para esse local de o que é a nossa atenção, o que é atenção. E a atenção é para onde está direcionada a nossa consciência, voluntariamente ou não. Então tem um fluxo de informações chegando até nós, e a atenção é para onde vai a nossa consciência. Poderia dizer também para onde eu levo meu foco, né? Mas foco me parece um termo mais útil no sentido de focar em algo, né? Então o foco está mais ligado para essa noção de atenção do que consciência, ou seja,
posso, né, decidir focar em algo, eu estou focado em algo. Porém, pode vir uma imagem, um som, um pensamento qualquer, e aí perdemos o foco. Porém, perdemos o foco não necessariamente quer dizer que perdemos a atenção, né? Pois às vezes nós estamos atentos e o foco está variando. Isso também é outra questão, né? Então, isso é muito curioso, né? Porque então, a atenção tem algo de voluntário ou não também. Algo nos aparece, surge uma barata no espaço. Opa, minha atenção foi para lá, né? Às vezes eu não estou consciente sobre aonde a minha atenção está. Então, às vezes a atenção não necessariamente tem a ver com estar consciente. A atenção é a direção da nossa consciência, mas nem sempre estamos conscientes da nossa consciência. Isso é um outro ponto, né? Muito bem. Esse local do que é presença, né? Que é uma outra grande conversa, né? Então, estar presente enquanto estar consciente da sua presença. Como ela afeta o espaço das outras pessoas. Estar consciente da sua existência, né? Esse aqui é já na roda final aqui, muito muito bonito também a gente ver os rostos das pessoas pós 10 horas, né? A maioria das pessoas ficaram do início ao fim, mas teve umas pessoas que chegaram antes, foram embora depois, e tiveram algumas pessoas que chegaram no meio. E a consciência é algo, e a presença é algo que se exercita também, né? Você pode ter uma presença forte no espaço, né? Mesmo sem ter consciência disso. Você tem uma presença forte, né? No sentido que a gente traz às vezes, né? Aquela pessoa tem uma presença forte. Mas o estar presente, né, é estar consciente da sua presença, é estar consciente da sua existência, de como a sua presença afeta o espaço. E isso tem a ver com desenvolvimento de habilidades, e habilidades têm a ver com prática. Precisamos cada vez mais, a meu ver, nesse mundo, exercitar presença. Que não significa ficar parado, que não significa ficar no sutil o tempo inteiro. Exercitar presença pode ser gritar, pode ser se revoltar. Mas exercitar a presença. Eu estou aqui, eu tenho consciência da minha existência e de como eu afeto o ambiente, como o ambiente me afeta. Então tudo isso que nos perpassa é muito potente. O olhar de cada um é muito potente. E o quão estranho nós nos permitimos ser para nós mesmas, na nossa privacidade. E o quão estranho nós nos permitimos ser em nossa publicidade. A vergonha. A noção da culpa. A coragem, né? Esse livro que ficou conhecido. Minha coragem de ser imperfeito. É impossível ser criativo sem a possibilidade de errar. E num mundo que cobra cada erro e está julgando cada erro, e quer que às vezes cancelar as pessoas ou condenar os paladinos da justiça. Temos a moralidade e é importante repensarmos constantemente a moralidade, como melhor respeitar os seres sencientes, seres que têm prazer, seres que têm dor, todos nós, e os outros tantos seres, né? Com inúmeros abusos e dores. Mas como compreender também a complexidade que é ser humano. A complexidade que é a perspectiva do eterno. Quem são os monstros que falam? Quais monstros podem falar? O monstro virou um outro conceito legal de ser? Ou o monstro ainda está num aspecto de transgressão?
O que queremos manter é importante, a manutenção, a conquista, a validação do que foi difícil, por muita luta, conseguir ganhar, e o que queremos mudar ainda com a nossa monstruosidade transgressiva.